Olá, meus queridos. Então, hoje é a nossa segunda aula e nessa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos teóricos da administração. Na primeira aula, a gente viu a importância da administração. Nós vimos que a administração não está presente somente no escritório ou nas organizações. Ela está presente no nosso cotidiano, né? Em tudo aquilo que faz parte da nossa vida, que nos faz ter um certo direcionamento, que nos faz organizar para alcançar os objetivos. Na nossa família, a administração está presente. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho o que fundamenta essa ciência, que só tem uns 100 anos, caracterizada como ciência aplicada. E eu vou dividir a aula em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma contextualização histórica, tá, desses primórdios da administração. Depois eu vou fazer um outro vídeo na qual a gente vai falar dos conceitos da administração, os principais conceitos que a administração, no caso, ela tem enquanto definição, de acordo com alguns autores, e as habilidades que são necessárias para uma boa administração, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, vai falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica da administração, tá? Essa fundamentação teórica, ela vai passar pelos primórdios da administração, os principais conceitos e a importância da administração, ok? Então, dentro dos primórdios, a gente vai pegar as primeiras civilizações, as mais importantes civilizações antigas da humanidade, tá? Para a gente fazer um parâmetro entre os 100 anos para cá, com a Revolução Industrial, em que começa a haver a necessidade da administração ser reconhecida como uma ciência e o surgimento da administração não como ciência, mas da sua forma de atuar na sociedade, tá? Então, essa forma de atuar na sociedade, a gente vai ter um exemplo aqui do Egito. A construção de Quéops, uma das 3 pirâmides mais gigantes do Egito, um monumento, né, que faz parte da história da humanidade. Então, nesse monumento que foi construído durante 20 anos, tá? Esse monumento, ele teve todo um planejamento, uma organização, e para isso, e para essa construção acontecer, ela passou por um processo administrativo que envolveu 100 mil homens, e esses 100 mil homens trabalharam com mais de 2 milhões e 300 mil blocos, tá? Que pesavam em média 2,5 toneladas, tá? Então, organizar toda essa estrutura de pessoas, de homens, para trabalhar durante 20 anos carregando essas pedras gigantescas, requereu o quê? Requereu princípios da organização para serem executadas, tá bom? E a gente vai ter aqui, além do Egito, a Babilônia, tá? Com o Código de Hammurabi, que era uma tábua onde o rei ele colocou alguns princípios, regras, normas de convivência para o comércio, para a produção agrícola, para o bem-estar daquele povo que naquela época vivia sob o domínio dele, tá? E aí nessa tábua tinham várias normas e regras que faziam com que as pessoas andassem ali sujeitas, cumprindo, né, aquilo que estava estabelecido no Código de Hammurabi, tá? Tem um outro exemplo também da China, dentre essas civilizações antigas, que é o Confúcio, um filósofo antigo que ele vai de 552 a.C. a 479, tá? Então, ele escrevia sobre a moralidade, sobre o mérito para ocupar os cargos governamentais que estavam ligados à divindade, né? Aquele que era o senhor das alturas, o soberano, ele deveria ocupar o cargo máximo. Aquele que era o mandatário, mas que tinha um certo domínio, um certo domínio divinal, que ele chama, tá bom?
ele deveria servir, ele deveria se colocar sobre os cuidados do outro, tá? Mas de forma filosófica, tá bom? De forma a aconselhar, a dar bons conselhos. E o inferior é aquele que tinha somente a função de servir, ele não tinha os dons soberanos e divinais, mas ele tinha ali a função de servir. Isso dentro do que pregava a moralidade de Confúcio enquanto filósofo, tá bom? E a gente vai ver que ao longo da história da humanidade, o processo da administração ele se desenvolveu de forma muito lenta, tá? Foram longos anos do período que a gente vai ver, né, lá da pré-história até o processo que a gente chega ali passando pela Idade Média, pelo Renascimento, passando para o século XX, com a Revolução Industrial, que apresentou uma enorme revolução na forma de produzir, que antigamente era artesanal e passa a ser, né, através da utilização da máquina. Dentre essas influências que a gente vai ver da administração, a gente vai citar aqui alguns filósofos e alguns pensamentos também. Sócrates, tá bom? Que é um dos primeiros filósofos que ele vai definir a administração como uma habilidade pessoal, como o exemplo que eu dei, né? Na sala de aula. A pessoa pode até aprender ali a chapar um cabelo, mas aquela pessoa que tem a habilidade de passar, né, a prensa de forma bem delicada, ela vai ter um manuseio melhor e a qualidade do serviço dela vai ser bem mais feito. Por quê? Porque ela tem habilidade pessoal. Então ele diz que a administração requer ter essa habilidade pessoal. Já Platão, que é um discípulo de Sócrates, ele vai falar na sua obra República que a administração está envolvida a questão dos negócios públicos, né, ao bem-estar da cidade. A cidade ela precisa passar por esse processo administrativo, tá bom? E aí a gente vai ter Aristóteles, que é discípulo de Platão, que ele vai falar da administração voltada para os tipos de governo, né, dentro da obra política que ele tem, na qual ele vai dizer que dentro da esfera da monarquia, em que tem um rei, né, que passa a soberania para o filho, nós vamos ter um tipo de administração. Dentro da aristocracia, que são os senhores, os donos de terra, aquelas pessoas que têm o domínio da terra, que poderão administrar, que poderão ter poderes absolutos, que têm poderes absolutos sobre as terras. E a democracia, que é o nosso modo hoje de ter a cidade administrada, na qual a gente pode escolher os nossos representantes, tá bom? Uma outra influência que nós vamos ter também é da Igreja Católica, que é uma das formas mais antigas, tá bom, de organização do mundo, né? Depois que o Império Romano cai, que Constantino, ali na parte do Império Romano que fica no continente asiático, a gente vai ter essa herança dos romanos muito atrelada da Igreja Católica, dessa forma piramidal, né, que você vai ter ali a figura do Papa, depois dos arcebispos, dos cardeais, tá? No caso, você vai ter a figura que nem nós temos aqui, nós temos o bispo, depois vem os párocos, depois vem os padres, depois vem os, como é que a gente chama? Que não são padres, né? Que são os que recebem, que são celibatários, mas que podem casar. Esqueci agora o nome, mas tem o nome deles, tá bom? Então a gente vai ver que vai ter essa organização e essa organização que a igreja tem vai ser trazida também, vai contribuir para a administração. Uma outra influência que vai ter também é a questão do comando da hierarquia que tem pelos militares, tá? De uma certa autoridade, do poder, do comando, da subordinação, de ter um superior, de ter um chefe, que você deve estar sob a direção dele. O soldado não pode mandar mais que o cabo não pode mandar mais que o sargento, e assim sucessivamente, tá? Existe uma centralização de comando que é delegado para os seus subordinados, tá bom? E aí a gente vai ver aqui a influência da Revolução Industrial, né, que é o final do século XVIII, que trouxe mudanças significativas para o mundo do trabalho.
E essas mudanças, essas novas formas, né, de produção, que é a mudança aqui, como eu falei para vocês, né, a máquina a vapor ela vai surgir, e aquilo que antes era feito de forma artesanal, passa a ser feito pela máquina, e isso vai fazer com que os administradores enfrentem alguns problemas, né? A administração ela vai começar a ter a necessidade de você organizar esse processo produtivo, tá bom? E aqui nós vamos ter dois tipos de revolução. A primeira revolução industrial, que é quando você vai ter a revolução do carvão, do uso do carvão e do ferro, né, que é os primeiros maquinários que surgem, e depois quando você vai ter a revolução do aço e da energia elétrica, que vai fazer com que a produção ela se torne, né, em alta escala, tá bom? E a gente vai ter alguns pensadores do desenvolvimento econômico, né? O Adam Smith, com a riqueza das nações, que ele vai falar sobre a divisão do trabalho, das tarefas. Antigamente, como eu falei para vocês, né? Antes da Revolução Industrial, o serviço ele era artesanal, não existiam os profissionais liberais, não existiam hospitais, não existiam escolas, tudo era feito em casa. Então não existia essa divisão do trabalho. E aí ele vem e mostra isso como uma forma de delegar as funções. O Karl Marx com o Engels, que vão promover um socialismo e um sindicalismo, né, através da obra O Capital, na qual eles vão mostrar que o lucro, o capital, ele tem que ser dividido. A pessoa não pode somente trabalhar e gerar o lucro. Esse lucro, esse capital, ele tem que ser dividido com quem produz. Isso vai gerar uma revolução muito aí no mundo, e até hoje várias teorias, várias formas de ver a visão econômica do mundo passam por esse processo, e eles tiveram sim muita influência na administração. A gente vai ter aqui na década de 1880 a Wixco General Electric, que é uma empresa que ela vai criar a forma de empreender, né, tendo um treinamento aperfeiçoado, e surgindo a partir daí a questão do marketing, né? Isso vai ser essencial no mundo das vendas, porque até então você não tinha técnicas e modos de vender um produto. Como o produto dele era um produto de bem durados, então você tinha que utilizar bem a forma como vender esse produto para conseguir ter um alcance muito grande de vendas dele, tá? E aí nós vamos ter outros pensamentos, né, que vão surgir, e outras invenções, que tudo nessa época passa a ser muito rápido, as necessidades, a questão da lâmpada, a questão da máquina de escrever, da energia elétrica, do telefone, todos esses surgimentos, essa velocidade com que o mundo passa por essa transformação vai ter uma influência muito grande também na administração, que vai passar a estudar essas mudanças, essas necessidades, e vai começar a influenciar o mundo contemporâneo, tá bom? E aqui a gente tem esse processo aqui de ondas de transformações, que passa pela revolução agrícola, a revolução industrial, depois a revolução da informação, que tudo vão ter influência nesse processo da administração, e juntado a uma questão de paradigmas de poder econômico. Primeiro você tinha a posse da terra como o centro, o interesse do território como centro do poder, depois o capital financeiro, e atualmente, né, a questão do poder do conhecimento. Tá bom, meus amores? Muito obrigada e fiquem com Deus.